Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja celebra um grande santo do século II, Ireneu de Lyon. Um santo que o Papa Francisco nomeou em 2021 doutor da Igreja, porque os seus ensinamentos, ligados à santidade da sua vida, têm uma enorme importância para a compreensão da nossa fé. De modo especial, ele ajuda-nos muito a captar a importância daquilo que chamamos tradição da Igreja. Mesmo entre os cristãos, pensa-se por vezes que a fé é sobretudo uma questão de opinião ou de sentimento, ou então que nos baseamos apenas no que está escrito na Bíblia. É isso que leva a tantas divisões entre os cristãos, porque sentimentos e opiniões há para todos os gostos, muitas vezes ao sabor das modas de cada época, tal como interpretações da Bíblia. A Igreja Católica mantém uma grande unidade na fé, porque sabemos que a fé é transmitida fielmente na Igreja ao longo das gerações. Tradição vem de tradere, entregar, e a salvação trazida por Jesus, por ti, Jesus, que disseste, que dizes, eu sou a verdade, é entregue por uma geração à outra, por meio dos ensinamentos da Igreja, conservados primeiro pelos apóstolos e depois pelos seus sucessores. Mas vamos então a Santo Ireneu. O Papa Bento XVI dedicou-lhe uma catequese em 2007 e aproveito algumas das suas palavras. Ireneu nasceu, com toda a probabilidade, em Esmirna, hoje Izmir, na Turquia, por volta do ano 135-140, onde, ainda jovem, frequentou a escola do bispo Policarpo, por sua vez discípulo do apóstolo João. Por isso, através de Ireneu, nós chegamos ao apóstolo que foi chamado, em plena adolescência, para seguir Jesus, que o acompanhou naqueles 3 anos, que esteve junto de Jesus na cruz, que foi testemunha da sua ressurreição, que recebeu de Jesus o mandato também de ir por todo o mundo, pregar o que Jesus tinha transmitido, levar a força do Evangelho e a força dos sacramentos, batizando. João foi seguido por Policarpo, Policarpo foi seguido passou o seu testemunho a Ireneu. Ireneu virá mais tarde para Lyon, na França. Ao desempenhar uma missão em Roma, morre o bispo de Lyon e é eleito para lhe suceder. Continua Bento XVI dizendo que o novo pastor dedicou-se totalmente ao ministério episcopal, que se concluiu por volta do ano 202, 203, talvez com martírio. Ireneu é antes de tudo um homem de fé e pastor. Do bom pastor tem o sentido da medida, a riqueza da doutrina, o fervor missionário. Como escritor, busca uma dupla finalidade: defender a verdadeira doutrina contra os ataques heréticos e expor com clareza a verdade da fé. E o Papa Bento XVI vai depois explicar os erros contra os quais Ireneu se enfrentou e a doutrina que defendeu. A Igreja do século II estava ameaçada pela chamada gnose, uma doutrina que afirmava que a fé ensinada na Igreja seria apenas um simbolismo para os simples, que não são capazes de compreender coisas difíceis. Ao contrário, os iniciados, os intelectuais, que se chamavam a si mesmos gnósticos, teriam compreendido o que está por detrás destes símbolos e assim teriam formado um cristianismo elitista e intelectualista. Fará ver Bento XVI como este cristianismo deturpado se ramificou em múltiplas variantes ou seitas, porque dependia das opiniões ou iluminações que cada um dizia ter. Mas a sua obra vai muito mais além da confutação da heresia. Pode-se dizer que ele se apresenta como o primeiro grande teólogo da Igreja, que criou a teologia sistemática. Para Ireneu, a regra da fé coincide na prática com o credo dos apóstolos e dá-nos a chave para interpretar o Evangelho. O símbolo apostólico, que é uma espécie de síntese do Evangelho, ajuda-nos a compreender o que significa, como devemos ler o próprio Evangelho. Pois por aqui já vamos vendo, Senhor, aproveitando a festa deste santo, como é importante a tradição da Igreja. Essa tradição que cristalizou, por exemplo, no Credo dos Apóstolos. Sintetizaram aquilo que era o seu conhecimento de ti, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Filho do Deus vivo, Messias Salvador, o que eles tinham visto, tocado com as suas próprias mãos do Verbo de vida, diz São João. Isso é o que eles querem transmitir e é aquilo que a Igreja foi sintetizando. E aqui é tão importante ver como, para compreendermos o Evangelho, a boa nova, a mensagem da vida de Cristo, nós precisamos desta tradição da Igreja. O credo e o ensinamento da Igreja, por ela formulado e conservado e transmitido, é a chave para o Evangelho, de tal maneira que seria muito difícil ler meramente o Evangelho e captar verdadeiramente quem é Cristo Nosso Senhor e o que é a Igreja e o que é a nossa missão como cristãos. Continua Bento XVI. De facto, o Evangelho pregado por Ireneu é o mesmo que recebeu de Policarpo, o bispo de Esmirna, e o Evangelho de Policarpo remonta ao apóstolo João, do qual Policarpo era discípulo. E assim o verdadeiro ensinamento não é o que foi inventado pelos intelectuais além da fé simples da Igreja. O verdadeiro Evangelho é o que foi transmitido pelos bispos, que o receberam numa sucessão ininterrupta dos apóstolos. Eles, outra coisa, não ensinaram senão precisamente esta fé simples, que é também a verdadeira profundidade da revelação de Deus. Assim diz-nos Ireneu que não há uma doutrina secreta por detrás do credo comum da Igreja. Não existe um cristianismo superior para intelectuais. A fé publicamente confessada pela Igreja é a fé comum de todos. Só esta fé apostólica vem dos apóstolos, isto é, de Jesus e de Deus. Aderindo a esta fé transmitida publicamente pelos apóstolos aos seus sucessores, os cristãos devem observar o que os bispos dizem, devem considerar especialmente o ensinamento da Igreja de Roma, preeminente e antiquíssima. Por isso Ireneu expôs como a tradição da Igreja, a tradição apostólica, é pública, não privada ou secreta. Conhecendo o que a Igreja ensina, nós acedemos à verdadeira revelação que Jesus veio trazer. E essa tradição apostólica é única. Enquanto aqueles gnosticismos se subdividiam em numerosas seitas, a tradição da Igreja é única nos seus conteúdos fundamentais. Tem um conteúdo comum como a verdade, apesar da diversidade das línguas e das culturas. Há uma frase preciosa de Santo Ireneu no livro Contra as Heresias, onde ele diz: a Igreja, apesar de estar espalhada por todo o mundo, conserva com solicitude a fé dos apóstolos, como se habitasse numa só casa. Ao mesmo tempo, crê nestas verdades como se tivesse uma só alma e um só coração. Em plena sintonia com estas verdades, proclama, ensina e transmite como se tivesse uma só boca. As línguas do mundo são diversas, mas o poder da tradição é único e o mesmo. As igrejas fundadas nas Alemanhas não receberam nem transmitiram uma fé diversa, nem as que foram fundadas nas Espanhas, ou entre os celtas, ou nas regiões orientais, ou no Egito, ou na Líbia, ou no centro do mundo. Estamos no ano 200. A universalidade da Igreja, a sua catolicidade e a força unificadora da verdade já se vê como é a fonte da união destas realidades tão diversas como são a Alemanha, a Espanha, a Itália, o Egito ou a Líbia. Tudo é unido na comum verdade que nos foi revelada por Cristo. E essa tradição apostólica é, como diz Ireneu, pneumática. Pneuma, em grego, quer dizer espírito. É espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Diz também Ireneu: esta fé recebemo-la da Igreja e conservámo-la. A fé é por obra do Espírito de Deus, como um depósito precioso guardado num vaso de valor, rejuvenesce sempre e faz rejuvenescer também o vaso que a contém, a Igreja. Onde estiver a Igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, ali está a Igreja com todas as graças. Pois daqui virá uma consequência fundamental, que o Papa Bento XVI sintetiza no final da sua catequese. Pois à hora de discernir sobre a autêntica transmissão da fé, saber onde é que está a fé verdadeira, onde é que está o que Cristo Nosso Senhor disse, fez, o que Ele nos dá, pois devemos auscultar a transmissão da fé feita na Igreja por via da sucessão dos apóstolos. Diz ainda mais em geral, na doutrina de Ireneu, a dignidade do homem, corpo e alma, está firmemente ancorada na criação divina, na imagem de Cristo e na obra permanente da santificação do Espírito. Esta doutrina é como que uma via mestra para esclarecer, juntamente com todas as pessoas de boa vontade, o objeto e os confins do diálogo sobre os valores,
e para dar impulso sempre renovado à ação missionária da Igreja, à força da verdade que é a fonte de todos os valores verdadeiros do mundo. O nosso tempo padece de uma doença corrosiva, chamada relativismo. Não há coisas certas ou erradas, porque ninguém poderia impor aos outros a verdade. Cada um tem a sua, o seu modo como pensa e sente as coisas. Claro que isso é, à partida, uma coisa impossível, lógica e existencialmente. Ninguém achará, por exemplo, que uma pessoa pode pensar que outra é livre para roubar, mentir ou agredir os outros. E além disso, tu, Senhor, disseste, eu sou a verdade. Por isso, nós, cristãos, não devemos ter medo de ler e avaliar a realidade, as ideias, as condutas, os valores, os projetos pessoais e coletivos à luz de Cristo. Só assim os homens podem vir a estar em paz uns com os outros, porque todos se sentem vinculados e iluminados pela mesma verdade. Por isso devemos ter todos um profundo interesse por conhecer cada vez mais o ensinamento da Igreja, a verdade com maiúscula, por ela conservada mediante a tradição. Um monumento desta tradição é o Catecismo da Igreja Católica, aprovado na sua versão mais recente pelo Papa João Paulo II. Uma maneira estupenda de o conhecer pouco a pouco pode ser usar o podcast Catechism in a Year, do Father Mike Schmitz, esse padre americano, que já se tinha tornado também tão célebre pelo Bible in a Year. Pois aí poderemos, em pequenas doses, ouvir, ler e comentar o Catecismo, onde está sintetizado o essencial da tradição da Igreja, que nos ajuda a compreender tudo o que Cristo Nosso Senhor fez e disse. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, Santo Ireneu, rogai por mim, rogai pela Igreja.